E eu queria convidar você a abrir, por favor, no Salmo de número 19, a partir do versículo de número 7. Se Deus quiser, essa semana, eu quero estar falando com você a respeito de algumas disciplinas espirituais que são muito importantes para o nosso crescimento na fé. O autor aos Hebreus, ele fala que nós precisamos progredir, avançar para alcançarmos a maturidade cristã. Isso significa que na vida espiritual ou nós estamos crescendo ou nós estamos retrocedendo. E se a gente quer crescer em Deus, se a gente quer crescer na nossa vida espiritual, é importante nós praticarmos algumas disciplinas espirituais. E a primeira que eu queria compartilhar com você essa semana é a disciplina de nós lermos a palavra de Deus. Olha o que o salmista fala aqui no Salmo 19, no verso de número 7. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. O testemunho do Senhor é digno de confiança e torna sábio os que são inexperientes. O testemunho do Senhor, ele é digno de confiança. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordens do Senhor são verdadeiras, todas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, mais doces do que o favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa é em obedecer-lhes. Quem é que pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais para que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Se eu e você queremos ter crescimento espiritual na nossa vida, é muito importante nós estarmos comprometidos com a leitura da palavra de Deus. Agora, olha só, é muito diferente nós lemos a palavra e nós meditarmos na palavra. É importante nós lermos a palavra de Deus, mas a proposta do salmista aqui no Salmo 19 é que eu e você, a gente medite na palavra de Deus. E a meditação, ela exige de nós um tempo, ela exige de nós que a gente gaste um tempo pensando na palavra de Deus. E é interessante que essa palavra meditação, ela pode ser entendida de uma forma muito simples, né? Acho que todo mundo aqui, pelo menos alguma vez na vida, já observou uma vaca fazendo digestão, né? A vaca tem um sistema digestivo diferente do nosso e grande parte da digestão da vaca é feita na sua boca. Quando ela fica ali ruminando a comida, mastigando, 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 até conseguir digerir perfeitamente, né, de forma assim bem minuciosa, o alimento, a grama que ela comeu. Quando a Bíblia fala sobre nós meditarmos na palavra de Deus, ela está falando exatamente isso para a gente, que a gente tem que gastar tempo na palavra, meditando a palavra, para que a gente possa absorver a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nortear a nossa vida, nortear a nossa mente, nortear o nosso coração. Um dos grandes teólogos do século XX, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, um homem que foi preso por Adolf Hitler na perseguição contra os judeus e foi até mesmo por esse martirizado, ele tinha uma prática de meditação nas escrituras chamada Lectio Divina, onde ele gastava grande parte do seu dia lendo e meditando nos salmos, buscando de alguma forma absorver as palavras do salmista para encontrar nas palavras a direção para a sua vida, a direção para o seu coração, a paz, a esperança para o seu coração. E é interessante que na sua biografia ele conta uma história de um homem que, preso na cela ao seu lado, estava desesperançado da vida, vivia a angustiar-se, a chorar muitíssimo. E um dia o Dietrich Bonhoeffer então começou a orar juntamente com esse homem. Ele não tinha contato com o homem, mas ele colocava suas mãos na parede, o homem colocava as mãos na parede e eles oravam juntos ali. E a história, né, a biografia dele conta que dentro de pouco tempo, esse homem que estava ali desesperado, porque havia perdido a sua família, havia perdido os seus filhos, havia encontrado paz nas palavras das Sagradas Escrituras, paz para o seu coração. Sabe, Deus, ele tem paz para nós, ele quer nos levar ao crescimento, mas esse crescimento, ele passa por esse tempo que eu e você investimos na leitura e na meditação da palavra de Deus. E é interessante nós meditarmos no Salmo, porque, em primeiro lugar, existem vários tipos de salmo. Existe salmo que expressa a nossa gratidão, que nós chamamos salmos de adoração.
Existem salmos chamados salmos de peregrinação, que eram os salmos que eram cantados quando os hebreus subiam ao templo para prestar louvor, para prestar adoração, gratidão a Deus. Existem os salmos de lamentação, como o Salmo 22, que é o salmo que Jesus orou na cruz, colocando nas mãos de Deus toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Existem os salmos imprecatórios, que são os salmos que pedem a Deus o seu juízo diante de uma situação de injustiça, de sofrimento causado por pessoas. Então, existem os salmos de gratidão, os salmos de louvor. Então, quando nós buscamos meditar na palavra de Deus e usamos o salmo, nós podemos encontrar várias ferramentas para a nossa vida de meditação e inclusive para a nossa vida de oração. Talvez você esteja aí angustiado, existem salmos que respondem a essa angústia. Talvez você esteja aí passando por um período difícil, gente perseguindo você de forma injusta. Existem salmos que requerem a justiça de Deus em situações como essa. Talvez você esteja aí tão feliz e você quer expressar a sua gratidão ao Senhor pelas coisas boas que Ele tem feito por você. Existem salmos de louvor. O que eu e você precisamos é gastarmos um tempo na leitura, na meditação da palavra de Deus, a fim de que essa palavra ela possa nos trazer crescimento. O texto diz que o homem que teme ao Senhor e que anda nas suas ordenanças, o Senhor o ensinará e ele vai deixar de ser uma pessoa inexperiente. Então que você e eu possamos meditarmos profundamente na palavra do Senhor, que eu e você possamos dedicarmos tempo para meditarmos nas palavras. E também é tão importante nós meditarmos, o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas não apenas isso, nós precisamos lembrar que a ferramenta, a arma que o cristão tem para guerrear no seu dia a dia contra as investidas do maligno, contra a sua vida, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa arma de ataque, ela é a palavra de Deus. Jesus, ele venceu Satanás ali no deserto, porque ele estava cheio do Espírito e porque ele estava cheio da palavra de Deus. Você quer crescer espiritualmente? Você tem percebido que há uma necessidade de você crescer mais na graça, mais no favor, mais na vida. Talvez você esteja olhando a sua vida espiritual, está retrocedendo, você fala assim, não pastor, eu quero crescer, mas ao invés de crescer, minha vida está só andando para trás. Eu te desafio e te encorajo nesse dia a buscar investir mais tempo na leitura da palavra de Deus. Quando você lê as Escrituras, né, talvez você não goste de ler os Salmos, mas talvez você goste de ler histórias, você gosta de ler narrativas. Então talvez ao ler uma narrativa, ao ler a história de José, ao ler a história de Jó, ao ler a história do próprio Jesus e dos seus discípulos, certamente você vai encontrar paz, descanso, refrigério, alento para a sua alma, para o seu coração. Então essa é a primeira dica que eu queria deixar com você essa semana, já que nós vamos estar juntos aqui. O pastor André está aí viajando, levando a palavra de Deus e Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos. Então a primeira dica que eu tenho para você é, você quer crescer espiritualmente? Gaste tempo na leitura da palavra de Deus. E olha só, uma dica bem prática. Talvez você acorde aí mais ou menos 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? Talvez a sua rotina, você tem que acordar às 6 horas. Ou talvez você acorde um pouco mais tarde, talvez você acorde às 7, acorde às 8. E você já acorda, já toma banho, já pega o transporte público ou você já pega o seu carro e sai para o trabalho. E essa é a sua rotina e aí acaba que o dia passa e você nem investiu tempo para ler a palavra de Deus. Olha só, quero dar uma dica prática para você e é a dica que eu aplico na minha vida. Normalmente, as minhas primeiras horas do dia são para a leitura bíblica e para a oração. Então, se eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, normalmente eu acordo um pouco antes, para que eu possa ter tempo para ler a palavra e para meditar na palavra. Se eu tenho que acordar às 8, normalmente eu acordo um pouco antes para ler a palavra e meditar na palavra. Se você fizer isso, eu garanto para você, não porque a minha palavra tem alguma autoridade, mas porque a palavra de Deus nos diz, o seu dia não vai ser o mesmo, o seu dia vai ser completamente diferente. Amém?